Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá, bem-vindo ao Unicultura. Você já ouviu falar do conceito de terceiro lugar? O sociólogo urbano norte-americano Ray Oldenburg nos diz que o primeiro lugar é a nossa casa, o local de abrigo, descanso e acolhimento. O segundo lugar pode ser a escola ou o trabalho, as atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia. E os terceiros lugares, então, seriam os locais de lazer, os locais que a gente utiliza para encontrar as pessoas, nos divertir, conversar, é um local de descontração. Brusque é uma cidade conhecida por oferecer ótimas qualidades de trabalho e de moradia. E como é que nós estamos aqui na cidade em relação aos terceiros lugares? Esse é o nosso tema do Unicultura de hoje. Venha conversar e conhecer com a gente. Em 1989, Ray Oldenburg publicou The Great Good Place, O Ótimo Bom Lugar. Neste livro, Oldenburg discute a importância dos terceiros lugares para assegurar uma boa qualidade de vida urbana. Clubes, igrejas, cafeterias, livrarias, mercados públicos, bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias, mas também praças, parques, cemitérios, espaços esportivos, de eventos, feiras livres e assim por diante. Segundo Oldenburg, as grandes civilizações, como grandes cidades, compartilham uma característica em comum. Evoluindo com elas e de modo crucial para o seu crescimento e refinamento, há esses espaços informais de encontro público muito característicos. São lugares que se tornam parte da paisagem urbana, conforme as pessoas os utilizem, de tal modo que se tornam a imagem dominante da cidade e uma identidade emblemática. O Parque Ibirapuera, em São Paulo, o Calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, a Estufa do Jardim Botânico, em Curitiba. Na ausência desses terceiros lugares característicos que consigam vincular o cidadão à sua cidade, mesmo os nativos de um lugar têm dificuldades de se sentir em casa. Sem esses lugares, nos diz Oldenburg, o espaço urbano falha em nutrir o tipo de relacionamentos e a diversidade de contatos humanos que são a essência da cidade. Cresce a sensação de solidão mesmo quando o indivíduo está na multidão, o que só faz aumentar a separação entre as pessoas que a tecnologia atual já favorece. A tecnologia, aliás, vem se convertendo cada vez mais no terceiro lugar de muitas pessoas. Porém, um terceiro lugar virtual, que não ajuda na diversificação e dinamismo do uso dos espaços urbanos. Obrigada, Fernando, por ter vindo. Hoje a gente está aqui então com o Fernando Merizio para falar um pouquinho mais de uma outra perspectiva do que é esse terceiro lugar. Fernando, com o que você ocupa o teu tempo? Qual é o teu terceiro lugar? Olha, professora, hoje o meu terceiro lugar é muito voltado para o mundo dos videogames, né? Eu geralmente uso para lazer e para estudo também, né? Então, a gente costuma, teoricamente, né, estudar, falar sobre a questão dos jogos, né? Mas é também o meu lugar de lazer, né? O meu terceiro lugar é esse espaço paralelo, onde eu me divirto, onde eu vivo as aventuras que estão presentes nos jogos, né? Onde que tem as narrativas. Então, eu acho que eu posso considerar, assim, uma grande quantidade de jogos, né, como fazendo parte desse meu terceiro lugar. Esse é um universo que ele vem crescendo, né, gradativamente. Qual é a perspectiva para esse universo dos videogames, para o metaverso? O que a gente pode imaginar daqui para frente a esse respeito? Olha, a gente tem acompanhado o mercado de jogos já há bastante tempo, né? E nós percebemos que é sempre um mercado em expansão. Mesmo quando ele passa por alguma crise ou alguma dificuldade, ela é geralmente muito pequena, muito insignificante, né? Então a gente, né, já diz há muito tempo, né, que a indústria dos jogos ela é maior do que a do cinema e da música juntos. Ou seja, a gente tem uma construção imensa de mundos virtuais, né, mundos digitais nos quais as pessoas estão vivendo, né, fazendo suas atividades, cumprindo as suas missões. E com isso, a ideia do metaverso tem ganhado cada vez mais corpo, né? Teve a questão toda do Facebook, trocando de nome para Meta, né? Uma certa popularização dos óculos de realidade virtual, né? Que tem se tornado mais acessíveis também. Então, nós podemos imaginar assim com bastante
uma certa certeza, digamos assim, né, de que nós poderemos em breve habitar alguns metaversos também. Ou seja, o nosso terceiro lugar tende a ser cada vez mais virtual, né? Sim. Imaginamos que o futuro é para lá que vai se direcionar. Eu acho que sim, porque de certa forma nós já temos uma sequência da internet que nós temos hoje, né? Ou seja, nós já habitamos alguns terceiros lugares que são virtuais. As nossas redes sociais, as nossas relações de trabalho por meio do computador, seja o e-mail, os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, ou seja, a gente já está num ambiente digitalizado, né? A ideia do metaverso seria transformar esses ambientes, né, em lugares totalmente digitais, né? Poderíamos imaginar, por exemplo, o nosso campus aqui totalmente digital. Né? Então nós poderíamos acessar, claro, com óculos de realidade virtual, mas a partir de qualquer lugar, né? Muito bem, vamos aguardar o futuro, né, para verificar se vai se confirmar ou não essa previsão. Sim. Muito obrigada, professor, por ter participado aqui com a gente. Obrigado. Agora a gente está aqui com a acadêmica Emily, que vai falar para a gente onde é que qual lugar que ela visita, com que ela ocupa o tempo dela para fazer uso desse terceiro lugar, que não é a casa, que não é a escola, que não é o trabalho. Então, eu gosto bastante no meu tempo livre, eu gosto de visitar familiares, visito meus pais, visito minha sogra, familiares do meu namorado, ou eu gosto também de passar um tempo, gosto bastante de ler, então fico em casa lendo, nesse sentido. A gente percebe que a dinâmica, né, de quem é um universitário é bem intensa. E, de certa forma, a gente acaba retornando para o primeiro lugar, que é a casa, né? O conforto da casa da mãe, de um parente, acaba fazendo parte da dinâmica. Com você também é assim, né? Sim, com certeza. Que legal. Então, isso talvez nos dá alguns direcionamentos para a gente analisar realmente esse tema. Quais as ofertas, né, que a gente tem de terceiro lugar e com o que a gente anda ocupando o nosso tempo no dia a dia. Obrigada, Emily, por ter participado. Estamos aqui com a Rafaela. A Rafaela vai nos contar onde é que ela usa, que é o espaço que ela utiliza para fazer o seu lazer, o seu tempo livre na cidade. Qual é o seu terceiro lugar, Rafaela? Então, normalmente eu sempre costumo passar assim, né, mais os finais de semana com o meu namorado e com a família dele. Então, querendo ou não, a gente acaba passando mais tempo assim na casa da mãe dele. E em questão assim da gente sair, a gente gosta bastante de sair para comer e essas coisas. E às vezes a gente vai visitar cidades vizinhas. Mas assim, em questão assim de espaços públicos em Brusque, é muito difícil a gente sair para ir para algum lugar. Às vezes a gente aproveita da Beira-Rio, mas normalmente a gente costuma ficar mais dentro de casa mesmo. A cidade, os espaços de uso público da cidade você não considera muito adequados, então? Não na questão de adequados, mas eu não considero eles assim atrativos. Ok. Então tá bom, Rafaela, muito obrigado. E para falar aqui dos terceiros lugares em Brusque, trouxemos o professor Caro Caminati, professor de Arquitetura e Urbanismo aqui na Unifeb. E, professor, qual a razão de todos os que saíram da cidade buscar os seus locais de os seus terceiros lugares fora de Brusque? Por que no fim de semana tanta gente sai da cidade? Por que tanta gente sai da cidade, né? Bem, está muito relacionado com o que a cidade oferece, obviamente, né? O que a cidade oferece para as pessoas para elas ficarem aqui? Por que as pessoas ficariam nesse lugar? O que elas fariam nesse espaço? A gente tem historicamente, eu acho que Brusque sempre foi um lugar muito da indústria, muito do trabalho, né? E acabou esquecendo de reforçar um pouco as questões relacionadas ao espaço público, a lazer na cidade. Então hoje é muito mais comum a gente encontrar as pessoas durante a semana indo para cima e para baixo para trabalhar, mas é muito difícil encontrar elas no final de semana para se divertir. Certo. E obviamente que essa cultura que a gente tem na cidade, essa cultura histórica, ela revelou a necessidade, né, revela hoje a falta desses espaços, desses lugares. Não por acaso não temos, se temos, não quer dizer que não existam, né, mas temos e são poucos, né. E às vezes os que são poucos também não são tão qualificados. Às vezes são desconectados, às vezes nós temos lugares públicos que não estão próximos às pessoas, são difíceis de chegar.
Quando as pessoas chegam, não tem muito o que se fazer nesse lugar. Então a gente ainda precisa avançar muito, parece-me que a gente ainda precisa se desgarrar um pouco dessa questão assim, né, do trabalho apenas e voltar um pouco para a nossa necessidade de pertencimento ao lazer, ao espaço público e à cidade. E além de ter os locais interessantes, o que seria importante para que, além das pessoas terem interesse de ir ao local, que ela ficasse nesse local? Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que a gente pode pensar assim, na cidade, que ela não seja apenas um lugar de passagem, mas que ela se torne permanência também. E o lugar de permanência, ele está relacionado a a diversos fatores, né? É uma pergunta básica, né? Por que eu vou para determinado lugar? Ou às vezes eu vou pela minha necessidade, ou vou porque eu gostaria simplesmente de ter acesso àquilo ali, que é algo diferente, que não encontro em qualquer lugar. O que a gente percebe no caso de Brusque é que nós temos muitos lugares de passagem e poucos de permanência, que está muito relacionado àquilo que eu falei, um pouco sobre essa cultura da cidade, mas também está hoje, né, nessa cidade contemporânea, está relacionado à falta desses espaços mesmo. Né? Você, não por acaso, que havíamos comentado, não por acaso que as pessoas saem daqui para ir para a praia, porque, por exemplo, a praia é um espaço público, é um lugar grande, onde todo mundo se reconhece, todo mundo enxerga o outro, percebe as diferenças. É um lugar, é simplesmente um grande calçadão de frente para o mar, não é? Esse é o grande espaço público. Agora, o nosso espaço público, nós não temos praia, ele é a rua, né? O nosso espaço público é rua, é praça, e cabe a gente perguntar como é que estão esses lugares, né? E só que só eles também não faz a coisa acontecer, a gente precisa de atividades, a gente precisa de, além do espaço público, a gente precisa de comércios interessantes que perdurem ao longo do dia, não só ao longo do dia em horário comercial, mas à noite também, para que a gente tenha lugares para as pessoas permanecerem. E principalmente relacionados e direcionados para os lugares onde as pessoas vivem. E nada adianta a gente ter praças e comércios em lugares onde as pessoas não moram, elas só passam, aí elas não permanecem. Entendi. Nós temos na cidade uns locais icônicos, né, que é a nossa FENARRECO, né? Sim. Ao lado da arena, que são locais que atraem uma multidão de pessoas na cidade, mas em momentos muito específicos do ano, né? Ao longo do restante do ano, são espaços que normalmente a gente vê bastante largados, sem uso, né? O que a gente poderia fazer agora para esses espaços serem espaços de maior integração e as pessoas quiserem utilizarem com mais frequência? O que eu vejo da FENARRECO é um pouco... A FENARRECO usou um pouco a receita do que Blumenau usou no Oktoberfest. Entendo. Que é criar um pavilhão e colocar tudo ali dentro e a festa e os eventos acontecerem ali dentro. Se a gente for olhar a Oktoberfest mesmo, a de Munique, tu vai perceber que isso não acontece, que na verdade é o contrário. A festa, ela extrapola os lugares e se expande para a cidade, que as pessoas usam a cidade. Claro, né, por interesses econômicos, enfim, foram esses modelos que foram adaptados para nós. Então, uma das coisas que eu acho que é importante para tentar tornar aquele lugar como um lugar de permanência, não só de passagem, e muito menos transitório em apenas um momento do ano, em alguma festa específica, é fazer com que esse lugar ele se abra para o externo. Né? Hoje, se você quiser acessar alguma coisa, são poucas as coisas que acontecem ali, a gente não tem muitas atividades. E aliado a isso, eu acho que necessitaria muito que esse lugar ele fosse melhor conectado à região central da cidade. Conectado por passarelas de pedestre, por novas pontes, enfim. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, há uma grande quantidade de pessoas que moram do outro lado do rio e a FENARRECO está deste lado em um lugar em que tem poucas pessoas morando. Entendo. Então a gente está logo ali. Então, se a gente precisa de pessoas para utilizar, elas estão logo ali, só que do outro lado do rio. Basta que a gente conecte elas a esse espaço. E aí sim, claro, o terceiro elemento é que esse seja um lugar público de qualidade. Nem nada adianta falar em trazer as pessoas, em abrir esse espaço para o lado externo, se a gente não tem um lugar adequado para que elas permaneçam. Com sombra, né? Com pavimentação, com realmente um lugar que todo mundo possa usufruir ao longo do dia, né? Durante a semana, à noite e nos finais de semana, não apenas em momentos específicos. Acho que especificamente a FENARRECO, se a gente for falar, por exemplo, de questões turísticas, a gente poderia dizer que hoje em dia seria muito interessante se ela se voltasse ao turismo de experiência.
e deixasse um pouco de lado apenas esse turismo de evento. Entendo. Né? Então que participasse mais da cidade do que apenas algum elemento, alguma forma mais eventual. Ok. Muito obrigado pelas suas informações, professor. Imagina. E então, já pensou qual é o seu terceiro lugar favorito? Qual é esse lugar aqui na cidade de Brusque que você mais gosta? Bora lá pensar nisso. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje. Até a próxima Unicultura. Tchau.